Fala, meus Toredas, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Estamos aqui em mais um ToredaCast para poder agregar conhecimento aí à sua vida. E hoje acho que vai ser um pouquinho de inspiração, né, Matheusão? Pelo que você me falou aí. Nosso time de marketing aqui sempre prepara os temas e eu venho para cá sem saber os temas. É isso. Legal. O que a gente vai falar hoje, irmão? Cara, hoje vamos falar sobre Toreda, Rodrigo Toreda. Sobre mim? Conta a sua história aí, Legal. a gente já conhece bem, porque a gente tem convivido aí nesses últimos meses, trabalhando junto, mas a galera do podcast ainda não sabe algumas coisas que você passou, o que te fez chegar até aqui onde você tá. Então... Que é só o começo, né? Se é Deus isso aí. quiser, a gente tem muito que trilhar ainda. Não, cara, legal. Bom, quem que é o Rodrigo, né? O Rodrigo é um cara nascido em Sumaré, tenho 31 anos, apesar dos cabelos brancos, demonstrando mais experiência. Mas ainda tenho 31 anos. Filho do Nivaldo e da Marilene. O Nivaldo é caminhoneiro, minha mãe é dona de casa, né? Meu pai trabalha até hoje, inclusive. Estamos trabalhando para aposentá-los mais confortavelmente. É isso. Né? Eu sou o terceiro filho, caçula. Meu irmão mais velho tem 39 anos ou 40, não sei, acho que é 39. Desculpa aí, mano, não lembro quantos anos você tem. Quando for 40 vai ter uma festa marcante na família. Meu irmão do meio, que era Eduardo, ele faleceu, né? Já tá morando com o papai do céu aí. Teve um câncer, enfim, foi uma fase muito difícil pra nossa família na época, né? 2010, dia 29 de janeiro de 2010, ele foi morar com Deus. E desde então, o Eduardo, pra mim, ele foi o maior empreendedor que eu já vi na história. Foi o cara que me inspirou, assim. A gente era muito amigo além de irmão, né? E ele tinha uma loja de embalagens na época e ele sempre falava pra mim, cara, ó, você precisa achar um jeito de ganhar dinheiro fora da CLT. Ele sempre falava pra mim. E aí, cara, o Rodrigão, ele já fez muita coisa, né? Quando eu me formei em logística no ano de 2010, eu tinha 20 anos de idade. Quando eu completei, eu fui menor aprendiz com 16 anos, fui menor aprendiz. Aí com 18 eu fui efetivado numa empresa de segurança, trabalhava com logística no almoxarifado, cuidava do estoque, aquela coisa toda. E aí eu fui efetivado nessa empresa e já comecei a fazer faculdade, né? Logo que eu comecei a fazer a faculdade, na minha cabeça aquilo era o que a vida tinha me proporcionado. Cara, eu fui guardinha, fui para uma empresa que teoricamente é a empresa que escolheu o setor para mim. Ó, você vai trabalhar aqui, quem vai te treinar é esse cara aqui e é isso aqui que eu tenho que ser na vida. O caminho era dado já. Né? Então a gente sempre acredita que as coisas acontecem e é aquilo ali pronto, né? Então na minha cabeça naquela época era bem assim. Então eu comecei a fazer faculdade de logística porque eu estava naquele ramo, né? E eu me formei com 20 anos. Não fui o melhor aluno da faculdade, devo ter beirado um dos piores, inclusive. Cara, eu não assistia a aula. Eu era muito indisciplinado na faculdade, né? Eu tinha um amigo que era mais indisciplinado que eu, que me levou para o mau caminho. E a gente não conseguia assistir a aula. Um dia eu assinava a lista para mim, para ele e ia embora. No outro dia ele ia, assinava a lista para mim, para ele e ia embora. Então a gente não assistia a aula. Inclusive no TCC eu tive que fazer um trabalho em grupo, só que eu não fiz o trabalho. E aí eu comecei a deixar pra depois, e aquela galera juntando um grupo e tal, e falei assim, depois eu vejo isso daí. Chegou no final, não tinha grupo, cara, pra mim participar. E todo mundo já te conhecia, né? Falei assim, cara, eu vou ter que dar um jeito, né, senão eu vou reprovar. Pô, 2 anos pra reprovar, que é tecnólogo em logística, né? Uhum. E aí o que eu fiz? Eu cheguei num amigo meu, que inclusive era um amigo de igreja, né? Falei, cara, eu preciso da sua ajuda, mano. Eu falei assim, eu sei que eu não fiz o trabalho, sei que vocês se dedicaram e tudo, mas, mano, pergunta pra galera se eles topam um rodízio na pizzaria, eu vou pagar o rodízio de todo mundo. Coloca o meu nome no grupo, eu comprei, velho. Com pizza. Olha, cara, a gente lembra assim, mas tipo assim, a história é pra contar, né? Uhum. Enfim, aí me formei, né? Tinha 20 anos quando me formei, e logo que eu me formei, eu saí da empresa que eu estava trabalhando, porque um rapaz que trabalhou comigo estava em uma outra empresa e me convidou para trabalhar na empresa que ele estava. Cara, olha, a gente tá precisando, eu sei que você trabalha bem. Porque assim, cara, eu era um aluno indisciplinado, mas eu sempre fui muito trabalhador. Sempre trabalhei certinho, sabe? E aí eu fui trabalhar nessa empresa, que era uma empresa de elevadores, que eu, inclusive, sou muito grato até hoje, né, aos proprietários dessa empresa, porque me ajudaram demais. Nossa. E aí eu fui almoxarife por muito tempo, depois me tornei comprador nessa empresa. Fiquei 3 anos lá, né? Durante esses 3 anos... aí eu esqueci, eu pulei uma parte, que foi na época da faculdade. Como eu não estudava, né, eu não ia para as aulas, obviamente eu saía da aula, eu não podia ir para casa. Porque senão meus pais iam brigar comigo. Sim. Então o que eu fazia? Cara, eu ia
pra lanchonete, ia pra pizzaria, saía com os amigos e comecei a gastar muita grana que praticamente eu não tinha. Cara, eu era menor aprendiz e na época era 300 e poucos reais o salário mínimo. Quando eu fui efetivado, eles dobraram o meu salário, então eu ganhava 700 e pouco. Tudo bem, aí sabe? Sei lá quantos anos atrás, né? Eu tinha 18 anos, 18 para 19, tô com 31, faz as contas aí, 13 anos atrás. Pra um moleque de 18 anos, 700 reais. Só que eu comecei a gastar mais do que eu podia, né? E aí meu irmão faleceu depois, e o que acontece? Meu irmão tinha um carro financiado. Aí eu falei pro meu pai, eu vou assumir a dívida do carro e o carro fica comigo. Foi tudo bem. Então eu já fiquei com uma dívida alta, né? E aí eu comecei a gastar e tal, e meu cartão de crédito estourou, mano. A hora que eu fui olhar, tipo assim, tava devendo cerca de 7, 8 mil reais pro banco. Nossa. Porque assim, todo mês eu pagava o mínimo. Só que chegou uma hora que o meu salário já não dava pra pagar nem o mínimo mais, entendeu? Nossa. Então assim... Aí virou uma bola de neve. as pessoas veem o Rodrigão aqui hoje, mas cara, tem muita história, né, anteriormente. E aí o que acontece? Quando eu tinha 3 anos nessa empresa, né, de elevadores, um amigo meu que trabalhava com ar-condicionado me chamou para ajudar ele na empresa que ele estava montando. Como eu entendia bastante processo administrativo, nota fiscal, aquela coisa toda, eu fui trabalhar com ele. Só que antes de trabalhar com ele, cara, eu cheguei a vender doce. Sabe aqueles doces de leite pastoso que vem num pote assim? Eu vendia aquilo lá, cara. Eu buscava lá em Minas. Na verdade, foi assim, ó. Trembão, sou. Foi assim, ó. Pesquisei no Google como ganhar dinheiro, porque eu precisava pagar as contas, cara. Se meu pai descobrisse que eu devia 7 mil reais pro banco, ele me matava. Fui lá no Google, procurei. Aí eu achei um monte de coisa lá, né? Menos do que me interessava. Aí achei esses doces. Falei, pô, cara, acho que o doce custava na época R$3,90. Aí fiz uma pesquisa de mercado, tipo assim, era 10, 11 reais no mercado. Falei, pô, 200% de lucro, cara. Aí liguei pro cara lá em Minas. Aí eu falei assim, cara, eu tô em Campinas, você entrega aqui? Ele falou, não, entrega pra você, só que tem que ser um pedido de pelo menos 3 caixas. Eu não lembro o valor exato, mas eu sei que dava assim uns 380, 400 reais as 3 caixas. E eu não tinha essa grana, eu tinha metade. E aí o rapaz que trabalhava comigo, que era o Eric, cara, um amigão de peito mesmo, ele falou assim, irmão, vamos fazer o seguinte, eu também tô precisando de uma grana que minha filha vai nascer, eu vou comprar metade com você. Aí você vende os seus, eu vendo o meu. Eu falei, beleza. Aí ele comprou metade, uma caixa e meia, eu comprei uma caixa e meia. Enfim, comecei a vender doce. Cara, você acredita que eu paguei aqueles 7 mil reais vendendo doce? Caramba. Eu vendi muito doce, cara. Enchi a galera de diabetes. Né? Vendia pro pessoal da igreja, vendia pro pessoal da faculdade, do trabalho. Que da hora. Só que aí eu tinha muito medo de sair do emprego, porque aquilo lá, mano, eu cheguei a ter um estoque de 20 caixas em casa. Nossa. Cresceu pra caramba. Falei, porra, só no doce de leite. Negoção, velho. Você não tinha morado em Minas ainda nessa época? Não. Não. Foi depois de que eu voltei do Japão. Aí, beleza. Eu cheguei a ter um estoque de 20 caixas em casa. Só que o que aconteceu? Esse doce, cara, ele é um doce que dura 1 mês, 2 meses na cada pessoa. A não ser que ela come um dia, né? E morre. Em casa não dura uma semana. Então. Os abelhas, né? E aí começou a faltar cliente, a rotatividade de cliente. Entendi. E começou a diminuir minhas vendas. E aí olha só, a gente nem tá falando de empreendedorismo, que vai ser o próximo episódio, mas olha só a história de empreendedor já. E aí, cara, olha que legal. Tipo assim, aí o que eu fiz? Eu vendi aquelas 20 caixas e não reinvesti. Eu paguei a dívida e fali o meu primeiro negócio. Mas assim, não fiquei com dívida mais, consegui quitar, graças a Deus deu tudo certo, né? Que massa. E aí, beleza. Aí depois disso, eu tava nessa empresa já de elevadores e esse meu amigo chamou para abrir uma empresa de ar-condicionado. Eu fiquei 6 meses trabalhando na empresa de elevadores e fazendo esse serviço com ele paralelo, né, nas horas vagas. Aí, cara, abriu um shopping aqui em Campinas, que é o Parque Bandeiras, na época. E aí, o que eu fazia? Eu comecei a entregar cartão lá. Ia no final de semana e de loja em loja fazendo obra e entregava pros caras da obra e tal. E aí, um cara me ligou. Falou, ar-condicionado isso? Ar-condicionado. Porque assim, quando abre o shopping, né, as lojas, cada um conta com o seu ar-condicionado, né? Sim. Tipo, o shopping fornece até a parede e da parede pra dentro é a responsabilidade da loja. Sim. E um cara me ligou e aí eu fui fazer um orçamento com ele, uma reunião com ele lá em Souza, primeira reunião da minha vida. Aí eu fui tudo engomadinho, tudo bonitinho. Cara, foi a minha primeira venda. Acho que a primeira venda foi de 20 mil reais, mano. Eu saí com um cheque de lá de 20 mil reais. Eu nunca vi aquilo na minha vida, velho. Mano, um cara que ganhava tipo 1.000 e pouco por mês, né? Na época eu tinha 21 para 22 anos. E aí, você sair com um cheque de 20 mil reais, legal. Aí esse cara indicou para um outro, que indicou para um outro, enfim. A gente fechou umas 7 lojas lá no Parque Bandeiras. Caramba! Eu sei que a gente faturou, assim, em questão de um mês, mais de 100 mil reais. De faturamento bruto, né? Lógico, tinha material e tal.
E eu falei assim, mano, é a hora de sair do trampo. É a hora de sair do meu trabalho. Aí lá vai eu, né, conversar com o proprietário da empresa. Chamava o seu Ricardo. Seu Ricardo, tudo bem, ó. Sei que o senhor gosta muito de mim e tal, eu também gosto muito do senhor, mas aí eu montei um negócio, tá dando muito certo, queria ver que o senhor pode me ajudar, me mandar embora, né? Eu falei, não, cara, vai com Deus, Deus te abençoe, eu vou te mandar embora, pago os seus direitos, não precisa nem me devolver os 40%. Pô, gente boa. Só que ele falou assim, só me dá um tempinho, porque eu preciso contratar outra pessoa pra você treinar. Eu falei, não, tranquilo, pode ser 2 meses? Foi, pode ser 2 meses. Aí ele contratou um rapaz, treinei esse rapaz, tudo e saí. E aí o que aconteceu, cara? Na época eu não tinha nenhuma estrutura de gerenciamento de empresa, de gestão, não tinha nada, mano. O que a gente fez com a grana que a gente... A gente pegou a grana na mão, o que a gente falou? Pô, cara, se pequenininho assim, a gente conseguiu faturar 130, vamos investir na empresa, em infraestrutura, a gente vai faturar 1 milhão, cara. Minha cabeça era essa, né? Uhum. Aí a gente comprou carro, comprou maquinário, comprou prateleira, alugou espaço. Caramba. Tudo que você imaginar, mano. Torramos os 130 pau. Assim, investimos, né? Sim. Só que aí a gente fez isso bem no inverno. E aqui no Brasil não existe a prática de ter ar aquecido, né? Por exemplo, no Japão tem, aqui não tem. E aí o que aconteceu com as nossas vendas, com aqueles 130 mil, só foi aquilo lá, cara. A gente não vendeu mais nada. Só que fez um bom investimento com essa grana. Na época eu tinha acabado de casar, inclusive. Nossa. Tinha gastado mais de 30 pau no meu casamento pra fazer a festa. E aí aquele monte de dívida, meu sócio, 2 filhos pra criar, e aí começou a faltar dinheiro, aí eu falei pra ele, cara, vamos começar a vender as coisas que a gente comprou. Uhum. Não, mas aí a gente vai desestruturar, a gente precisa dos equipamentos e tal. Aí começou a dar divergência entre a sociedade. Eu queria fazer uma coisa, ele queria fazer outra. Vamos fazer um empréstimo, ele queria fazer, eu não queria. Eu queria vender as coisas, ele não queria, e começou a dar essa divergência. Uhum. Como eu tinha acabado de casar, cara, aí a responsabilidade, né? Pô, eu tirei minha esposa da casa do pai dela pra agora fazer a minha passar fome. Não, vou dar um jeito. Aí lá vai eu bater lá no seu Ricardo de novo. Na mesma empresa de elevadores. Seu Ricardo, tudo bem? Olha só, não deu certo lá a sociedade, tá? Eu sei que o senhor conhece muito empresário, o senhor tem um network muito forte. Se o senhor souber de alguém que tá precisando, na minha área, né? O senhor me fala. Aí ele falou assim, cara, sabe o rapaz que entrou? Eu falei, sei. Ele falou assim, a gente tá pronto para mandar ele embora. Você quer voltar? Eu voltei para a mesma empresa e ainda ganhei um aumento, acho que de uns 15%. Caramba, pra mesma empresa. Que benção. Aí eu fiquei mais 3 anos lá. Aí durante esses 3 anos foi quando eu conheci o marketing digital e o mercado financeiro. Meados de 2016, mais ou menos, né? Cara, o marketing digital em si começou a dar muito certo. Comecei a trabalhar como afiliado na internet e tal. Comecei já a fazer uma graninha, né? E, enfim, começou a dar muito certo. E aí o que aconteceu? Aí a minha esposa veio com a ideia da gente ir pro Japão, que era descendente, né? Vamos pro Japão, tal. Lá a gente vai ganhar bem, vai dar uma estruturada na nossa vida financeira. Então, ou seja, o start financeiro da minha vida começou a partir de 2016. Então, olha só, desde 2010 lá, quando eu comecei a vender doce, até 2016, cara, foi só batendo cabeça, né? Quer dizer, 10 anos. Isso, só batendo cabeça e aprendendo, né, cara? Eu costumo falar que é aprendizado. Sim. E o legal de tudo é que agora deu o start aqui na minha cabeça, que antes disso, quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, meu pai tinha uma padaria, né? Ele arrendou uma padaria. E aí eu era muito jovem para trabalhar na padaria, né? Só que eu gostava de ganhar dinheiro, cara. Eu queria ganhar dinheiro. Meu pai me dava 10 reais por mês, mano. Ah, isso aqui é só mesada. Não precisa de mais, você é criança, né? E aí o que eu fazia? Quando meu pai assava o pão na fornalha lá, que era a forna a lenha, ele colocava as madeiras, e essas madeiras, enquanto estava queimando, tinha muito prego, e esse prego caía nas cinzas. Então o que ele fazia? Ele limpava a cinza, né? E jogava no quintal lá. E aí eu comecei a olhar aquele monte de prego, eu falei, cara, isso aqui é ferro, mano, eu vou vender. Aí eu pensei, como é que eu vou vender prego enferrujado? Vai vendo. Cara, com 10 anos de idade, uma mentalidade. Você acha que o cara é vendedor ou não? Aí o que eu fiz? Na frente da padaria tinha a Videotec, que inclusive existe até hoje. Um amigão também que era o dono, o Ismael, um amigão da nossa família. Aí eu fui lá no Ismael, ô, seu Ismael, tudo bem, criancinha de tudo? Ele mexia com som automotivo, eu falei, você tem uns alto-falantes aí que você não tá usando, que é velho, que não presta? Eu precisava, cara, me dá pra mim. Aí ele me deu 2 alto-falantes desse tamanho, assim. Aí o que eu fazia? Ia lá na cinza, passava o alto-falante, o prego grudava, tirava e colocava na caixa. Cara, o dia inteiro no sol, mano. Fazia uma caixa, 2 caixas de prego por dia. Caramba! E vendia no ferro velho. Assim, não lembro quanto eu ganhava, mas eu ganhava uma grana boa pra minha idade, né? Então, o meu primeiro negócio foi esse, costumo dizer. Mas, enfim, aí vai vendo. 2016, cara, eu comecei a trabalhar com marketing digital, né? Meados de abril, mais ou menos, de 2016.
E depois começou a vir essa ideia de ir pro Japão. Teoricamente, eu não queria ir, assim, eu ficava sempre com medo, né? Cara, mas nossa, lá do outro lado do mundo, o trabalho lá é pesado pra caramba, enfim. Só que aí a gente começou a se apertar financeiramente de novo, né? Minha esposa não estava trabalhando e tal, aí a minha esposa passou por uma cirurgia, um processo cirúrgico de apêndice supurada, então ela não podia trabalhar. Minha esposa teve 25 pontos na barriga, quase morreu, né? Então o que eu fiz? Eu fui morar com a minha sogra, para minha sogra poder cuidar dela, e fui trabalhar. Então, meu sogro, na verdade, assim, minha sogra trabalhava e eu só. Então era eu e minha sogra para sustentar minha esposa, meu cunhado e meu sogro, na época, né? Então começou a faltar dinheiro. Aí o meu sogro me falou, cara, a gente tá pensando em ir pro Japão. Meu sogro e minha sogra estavam pensando em ir pro Japão. Porque a Cida, eu não tô conseguindo arrumar emprego, já tô com a idade avançada, só a Cida trabalhando, não tô achando justo, então a gente tá pensando em ir pro Japão. Se você achar que é uma boa oportunidade, porque aí você vai comigo, eu já conheço lá e tal, acho que fica legal. Aí minha esposa começou a tentar me convencer, porque ela gosta de lá, né? Não, vamos. Aí eu falei assim, amor, não sei, vamos fazer um combinado então. Você vai fazer a documentação para tirar o visto, que é bem burocrático. E se não sair de primeira, porque assim, tem gente que fica tentando 5, 6 vezes, mano, até sair, né? O dela é mais fácil, como ela é descendente, mas pra mim, que não era descendente, que era só esposo, tem que provar um monte de coisa lá pra poder ir. E eu não tenho o sobrenome dela, então acabou dificultando um pouquinho mais. Aí o meu trato com ela foi o seguinte, ó, se não sair o visto, você não vai tentar tirar de novo. Já é um sinal de Deus aí que não é pra ir. Eu falei, então tá bom. E, cara, a probabilidade de não sair o visto era tipo assim, ó, de 90%. Mano, demorou uns 5 meses pra sair o visto. O visto saiu mais ou menos meados de outubro de 2016. Saiu o visto pra mim, foi aprovado com visto de 3 anos. Geralmente é 10% de chance de sair e sai pra 1 ano só. Tanto é que pra minha sogra saiu um visto de 1 ano. Nossa. Minha sogra, que era casada com meu sogro 300 anos, pra ela saiu de 1 ano. Pra mim saiu 3. Cara, eu falei, rapaz, meu Deus, o senhor. Deixou bem claro. O senhor foi bonzinho comigo, não. Aí, enfim, cara, fomos pra essa aventura pro Japão. Quando eu cheguei lá, mano, eu tive um impacto muito forte, tanto na cultura quanto no trabalho em si. Porque, mano, eu trabalhei como xerifado, mas assim, eu não trabalhava no pesado, era escritório, computador, e aí você chega lá pra trabalhar levantando caixa, puxando carrinho, enfim, lá é um trabalho meio escravo, né? E eu, pra minha sorte, eu caí num dos setores mais pesados da empresa, na primeira empresa que eu trabalhei. E aí a gente foi financiado na época. O que seria isso? Lá tem as empreiteiras, né, que ela financia pra você ir, e chegando lá você paga uma taxa a mais e eles vão descontando o seu salário durante 6 meses. Então os nossos primeiros 6 meses foi só pagando essa dívida. Então, ou seja, não via cor do dinheiro. É quase um trabalho escravo mesmo. Então a gente, assim, dava para comer, passear um pouquinho, mas juntar dinheiro, que era o propósito, não dava, porque a gente tinha que pagar essa dívida. Aí depois eu tirei a habilitação, a gente comprou carro e foi. E aí, como eu tive esse impacto muito forte, aí foi quando eu tive o start. Que aí eu comecei a mudar meu mindset. Cara, eu comecei a ficar mal, mano. Eu comecei a querer chorar. Não vou falar que eu cheguei a entrar em depressão, mas eu queria chorar, eu queria voltar embora, eu queria deixar minha esposa lá, eu queria largar dela, tá ligado? Eu queria vir embora, mano. Por mais que tava ganhando bem. Punk. Eu tava em pânico. Falei, não, esse trabalho aqui não é pra mim, não. Dor nas costas. Eu sou alto, né, cara? E lá no Japão a maioria das coisas é pra pessoas baixas, né? Minha coluna tava gritando. Aí, enfim. Aí, o que eu pensei? Falei, bom, vou começar a estudar sobre mentalidade e o marketing digital e o mercado financeiro. Então eu trabalhava 12 horas, por isso que quando o cara fala pra mim assim, não tenho tempo, mano, você não tem prioridade, filho. Se você quer, você faz. Eu trabalhava 12 horas no pesado, chegava em casa moído e eu ia estudar, cara. Marketing digital, mercado financeiro. E foi quando eu comecei a investir no mercado, foi quando eu comecei a trabalhar com marketing, e o marketing também começou a me dar uma grana. O que eu fazia então? Eu pegava a grana do marketing e aplicava no mercado financeiro. Porque eu já tinha o meu salário do Japão. Depois que a gente pagou a dívida, os 6 meses lá de dívida, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pagar as dívidas do meu apartamento, porque antes de a gente tinha financiado um apartamento. Então, a minha mudança de vida, minha mudança de mentalidade financeira começou a partir daí, que eu comecei a mexer com o meu mindset, que eu entendi que, cara, eu tô pensando totalmente errado, eu sou uma pessoa totalmente cética, com crenças limitantes, e eu comecei a quebrar isso, né? Pera, esse microfone é caro, não pode bater nele, meu áudio tá chegando? Tá tudo bem. Então, tá bom. Então, eu comecei a mudar tudo. E aí eu comecei, nos meus 2 primeiros anos de mercado financeiro, eu só perdi dinheiro, né? Aí foi depois eu comecei a treinar na demo e tal, aí comecei a ter consistência, aí começou a dar certo o marketing, comecei a aplicar e foi onde a minha grana começou a crescer.
Então, quando eu falo de você ter a sua renda principal, a sua renda extra e o investimento, é justamente isso. A minha renda principal, que era a renda do Japão, eu usava para quê? Para me sustentar lá, que lá o custo de vida é muito alto, e para pagar meu apartamento. Eu pagava apartamento, comecei a comprar piso, pagar pedreiro. Pô, quando eu voltar, eu vou ter meu cantinho lá, né? E a grana que eu ganhava no marketing digital, eu investia no próprio negócio e investia no mercado, que era a minha renda extra. Então eu não usava a renda extra para pagar conta ou qualquer coisa do tipo. Eu usava porque eu sabia que aquilo ali, cara, isso aqui vai mudar minha vida financeira. Foi quando eu comecei a alcançar patrimônio. Ganhava grana com marketing e rentabilizava com o mercado. Ganhava grana com marketing e rentabilizava com o mercado. Nesse processo todo, aí eu recebi uma proposta de uma empresa aqui brasileira para abrir uma filial dessa empresa lá no Japão. Cara, abre uma filial aí, você tem potencial, tô vendo suas postagens, você fala bem e tal. Enfim, aí abriu a filial dessa empresa em horário paralelo também. E comecei a comercializar os produtos dela e isso me ajudou muito, inclusive, a entender mais de mercado financeiro, porque os meus clientes era minha responsabilidade. A empresa só fornecia o serviço, mas toda a parte de suporte era eu que dava. Então eu comecei a aprender muita coisa, cara, a operar melhor, a ver o mercado de outra forma. Que aí foi quando eu posso falar que aí eu me tornei trader, foi quando eu comecei a me tornar consistente, né? Enfim, aí eu trabalhei nessa empresa por um longo tempo, fui top 1 em vendas da empresa, graças a Deus deu muito certo. E aí eu concluí um processo de quase 3 anos de Japão, foi final de 2016 até final de 2019. E o dono que era o tempo do visto que você tinha. Isso. Aí eu tinha 2 opções, renovava o visto ou não renovava. Só que, cara, eu tava muito cansado já. Eu já tinha trocado de empresa, já estava trabalhando em outra empresa, que também era um absurdo de trabalho. Enfim, só que eu me dedicava, eu trabalhava na empresa e mesmo assim ia fazer as minhas coisas. Então, assim, cara, tinha noite que eu dormia 4 horas, mano. Porque eu queria ter sucesso e eu sabia que se eu dependesse só do dinheiro do Japão, eu ia ficar 10 anos lá, no mínimo. Então, o que eu fiz? Eu acelerei o processo ganhando mais grana, me esforçando mais para ganhar mais grana e poder voltar. Enfim. O dono dessa empresa que eu tinha aberto a filial me convidou para vir trabalhar na matriz. Me fez umas promessas lá e eu vim trabalhar nessa matriz. Foi quando eu fui morar lá perto de Minas, da sua terra. Uai. Uai. Melhor terra do Brasil. Você acredita que eu acabei pegando esse Uai, moço? Enfim. Uai, e aí eu fui trabalhar lá para gerenciar essa empresa. Fiquei morando lá cerca de 1 ano e pouco. Nessa época eu tinha construído já um patrimônio muito legal fazendo marketing e o mercado financeiro. Só que o que acontece? Eu parei de fazer o marketing dos meus negócios e foquei só na empresa que eu estava trabalhando lá, porque tinha uma promessa exponencial. Enfim, acabamos tendo algumas divergências de opiniões, né? Eu estava gerenciando a empresa, o dono não concordava com algumas coisas. A gente tinha um contrato, falei assim, cara, então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer meu trabalho para você até dezembro, né? Só que em dezembro, quando encerrar o contrato, eu já não vou trabalhar mais. Vou voltar para minha cidade, que eu sou de Campinas, estou com saudade da minha família. Eu cheguei do Japão, já vim direto para cá. E eu vou ver o que eu faço, né? E aí, beleza. Aí, nesse processo, foi quando eu tive a ideia de criar meu próprio sistema robô. Porque eu trabalhava lá, não tinha muito tempo de operar. Cara, a empresa lá tinha mais de 15 mil clientes, imagina, né? Então, era muito corrido. Aí eu comecei a bolar a estratégia para criar o meu sistema. Quando eu saí de lá em dezembro, a primeira coisa que eu fiz foi pegar uma graninha e comprar com um programador, né? Chegar num programador e falar, cara, ó, faz esse robô aqui para mim. Aí ele fez o robô, não deu certo, depois ele arrumou e fez, aí fui ajustando. Beleza, até a hora que eu falei assim, cara, é isso, o robô tá fazendo o que eu quero que ele faça, né? Nesse processo que eu saí de lá, eu não estava trabalhando mais, fiquei sem trabalhar. E aí eu tinha duas coisas a se fazer. Ou eu trabalhava como agenciador de marketing digital, que é justamente o que a G3 faz hoje. Mas não era um negócio que estava me dando tesão, assim. Cara, acho que não é isso aqui que eu quero. Eu curto o mercado financeiro e eu acho que eu vou para esse lado. Beleza, aí uns amigos começaram, né? Cara, deixa eu ver se o robô... Porque assim, a gente fez um network muito grande. Deixa eu ver se o robô... Aí eu falei, mano, tem demanda. Eu já trabalhei numa empresa que eu sei que tem demanda. Então... Sabe vender, conhece o produto. Aí conversei com a minha esposa, falei assim, ó, a gente precisa dar um jeito agora de empreender, eu não vou trabalhar mais CLT, não vou voltar mais para trabalhar para os outros. Agora, a partir de hoje, acho que eu preciso soltar o leão que está dentro de mim e parar de ser frouxo para falar português correto. Porque assim, foi isso que eu acabei definindo sobre mim, cara. A partir do momento que eu tive a mentalidade, eu falei, cara, todos esses anos que eu fiquei fazendo as coisas paralelo, eu não me doei de corpo e alma, sempre com medo, né? Se você colocar na ponta do lado, irmão, pô, eu trampava 12 horas na fábrica, pesado pra caramba, fazendo o que eu não gostava.
E mesmo assim eu me dedicava no meu negócio. Aí você fala, pô, o cara é esforçado. Mas eu fui frouxo, porque eu tinha condições de ganhar 10 vezes mais, mas eu queria estabilidade. Não, eu tenho que pagar meu apartamento. Eu tenho que, né? Você não considerou que você gastava 12 horas no CLT, mas sei lá, Isso. 4 horas no outro, você As gastasse 12 horas 16 que tava no seu aqui, negócio, cara? ia crescer exponencialmente. Todas as ideias que eu queria colocar naquela empresa que eu trabalhei, gerenciando, aí foi quando eu falei assim, acho que essa é a hora de eu colocar minha cara a tapa. Tenho 3 anos de consistência no mercado, entendo muito bem, sei fazer marketing. E comecei sozinho, cara. Sabe como é que começou o Toreda? Sem nome dentro do meu quarto. Ó, sem nome, sem CNPJ dentro do meu quarto. Foi assim que eu comecei o Toreda. Porque ainda assim, a partir do momento que eu falei, eu não vou trabalhar de CLT, vou montar esse negócio, ainda você fica com medo, né? Será que vai dar certo? Né? Bom, eu vou fazer aqui no meu quartinho escondidinho sem mostrar o rosto. Se não der certo, pelo menos não mancho minha reputação. Porque, cara, eu tinha, na época que eu tava com marketing, eu tinha mais de 25 mil seguidores no Instagram. Só que eu mudei totalmente de nicho, né? Fui pro mercado financeiro. Então, tipo assim, o Toreda não existia, o Rodrigo, minha cara, na época, né? Aí a gente fez alguns vídeos lá institucionais e tal, e comecei a fazer o marketing. Aí, cara, saiu minha primeira venda do robô. Falei, nossa, que da hora, cara. Passou 2 dias, o cara pediu reembolso. Ó, irmão, não vou ficar com o seu robô não, porque eu achei muito complicado de instalar. Nossa. E, cara, eu não tinha uma estrutura ainda de facilitar, a gente chama de, você que fala inglês, Learning Experience, né? Ó, falei certinho? Ó, que isso? Que é a experiência do cliente, é o fato de ele fazer aquilo da maneira mais simples possível. Então, a gente foi modificando tudo, tipo assim, ó, eu pulei do paraquedas e criei o paraquedas do penhasco, entendeu? Então, a gente foi criando essas facilidades e tal. Aí saiu uma vendinha aqui, uma vendinha ali, aí eu já tava ganhando a graninha também com o mercado, já tinha uma receita ali, já poderia viver disso, né? E aí o que aconteceu? E eu falei, cara, acho que é a hora, né? Aí eu conversei com a contadora, criei meu CNPJ e continuei no meu quarto. Só que aí eu já comecei a fazer os stories, mostrar minha cara, já contratei uma pessoa para trabalhar comigo e a gente começou a crescer como empresa, como CNPJ, né? Eu já tinha alguns outros negócios, que você já sabe, né? Desde quando eu voltei do Japão para cá, eu presto serviço para algumas empresas de marketing, inclusive tem um que é não posso falar o nome dele, que não me autoriza, mas é um dos maiores guitarristas do Brasil, né? Faço marketing para ele até hoje. Então a gente tem alguns outros negócios que me geram renda passiva, né? Legal. E aí, cara, foi quando começou a surgir o Toreda, aí eu precisava pôr o nome, né? Porque assim, quando eu criei a empresa MEI. E aí, a empresa MEI, para quem não sabe, quando você cria um CNPJ, ela fica no seu nome. No seu nome. A empresa era o meu nome, né? Sim. Só que eu precisava dar um nome para aquilo lá. Aí eu pensei, pô, cara, morei no Japão, vamos ver como é que fala trader em japonês. Aí fui lá, procurei, liguei para um amigo meu, falei, cara, trader em japonês é Toreda. Falei, pronto, nome legal. Só não é Toreto, né, do Velozes e Furiosos. Vai chamar Toreda. Cara, aí ficou. Aí Toreda pra cá, Toreda pra lá. A gente começou a crescer. Uma quantidade muito grande de clientes nos procurando, porque aí o cara que usou, gostou, falou pro outro, que falou pro outro, que aí foi ganhando confiança. As minhas operações, os meus resultados, os resultados dos clientes fez com que a empresa virasse o que é hoje, né? Hoje, graças a Deus, a gente já está muito bem conceituado. Dia 1º de março agora nós temos 1 ano de CNPJ, mas como empresa mesmo, na época que não era CNPJ, a gente já tem um pouquinho mais, né? Então hoje já são mais de 700 clientes, aí a gente foi evoluindo sistema, plataforma, robô, atendimento, suporte, tudo. Então, hoje eu posso falar assim que nós estamos no melhor nível de uma empresa e pode chamar qualquer empresa aí, concorrente nossa, que seja boa, que a gente com certeza, por mais novos que somos, a gente ainda tem um potencial incrível perto dessas empresas. Consistência, segurança, então... Enfim, essa é a história do Rodrigo. O Rodrigo passou por tudo isso. Aí, por exemplo, agora 2022, né? Nós estamos... Que dia é hoje? Dia 10? Hoje é 15. 15 de fevereiro de 2022. No dia 22 de janeiro, minha esposa começou a sentir um monte de dor. Fomos pro hospital, teve que passar por uma cirurgia. Então, tô gravando um podcast, mas ela tá lá em casa se recuperando, né? Ontem eu tive cólica de rim, expeli uma pedra hoje. Então, assim, cara... O Rodrigo é um cara normal, mano. O Rodrigo é um cara normal, que tem dificuldades, que tem uma família, que passa mal, né? Só tem um defeito. Qual o defeito? Não toma café, cara. Não toma café. Não confio muito em pessoas que não tomam café, mas o Rodrigo é tão gente boa que a gente releva. Então, assim, esse é o Rodrigo, cara. Sou cristão, né? Fiquei muito tempo fora da igreja quando eu fui pro Japão.
eu nasci em berço evangélico, né? Minha mãe sempre me criou na igreja. E aí desde os meus 8 anos de idade, sou músico. Pra quem não sabe, eu sou guitarrista, muito bom, inclusive. E sempre toquei na igreja e tal, né? Aí, quando a gente foi morar no Japão, pela dificuldade, né, cara, de horário, tinha meus negócios, a gente morava com... Não tinha igreja perto pra brasileiro, a igreja, tipo assim, ficava 1h30 de distância. Dava pra ir? Dava, se eu fizesse um esforcinho, mas, puta, 1h30, mano, aí você vai esfriando, né, cara? Aquela saudade de voltar a tocar, mas não voltei. Aí a gente veio embora do Japão, fui morar lá perto de Minas. Também não fui pra igreja lá, tipo, congreguei pouquinho tempo na quadrangular, mas não cheguei a tocar. Aí a gente voltou pra Campinas. Aí quando eu voltei pra Campinas, a gente voltou pra Família da Fé, que era a igreja que a gente estava indo antes de ir pro Japão. E o tio da minha esposa, ele é pastor, né? E ele tava na sede, só que aí ele foi transferido pra igreja de Valinhos pra poder ajudar na pastoria lá. E ele chamou a gente, ó, vamos lá é legal, tá? Porque a gente tava indo na sede, né? E aí a gente foi pra Família da Fé de Valinhos. Então, estamos indo lá hoje, né? Quem quiser conhecer, vai lá. A igreja é muito bacana. Começamos a tocar lá de novo. Tocar, uma das coisas que eu mais gosto na vida é tocar guitarra. E já a gente tá lá adorando a Deus, graças a Deus, tudo pra glória dele. E esse é o Rodrigo, cara. Acho que é isso. Minha história é essa. Alguma dúvida, alguma pergunta? Top. Inspirador. Eu não conhecia todas as partes que você falou hoje do podcast. Com certeza eu esqueci de muita coisa. Mas ao longo dos próximos Toredas Casts aí a gente vai lembrando, né? É isso aí. Mas contando numa linha assim da minha idade até agora, acho que foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Desde quando eu comecei a empreender. Mas levando para esse lado de ganhar dinheiro, né? Isso que eu tentei trazer aqui. Lógico, teve histórias pessoais, né? Que não vem ao caso, mas quem sabe um dia a gente tem a oportunidade de contar. Então nessa parte empreendedora, o Rodrigão chegou aqui, cara, não foi por sorte, não, foi por mérito. Eu posso bater no peito e falar que foi meritocracia, muito trabalho duro, né? Hoje eu sou muito bom no que eu faço. Às vezes a pessoa fala, o cara é arrogante. Mano, não sou arrogante, eu sou autoconfiante, é diferente. Por quê? Porque eu trabalhei pra isso aqui, mano. Entendeu? Lembra que eu te falei, né? A gente começou desde 2010, nós estamos em 2022, são 12 anos. Isso sem contar aquela experiência de vender prego enferrujado. Mas a partir do momento que eu comecei a vender os doces, etc e tal, a parte de faculdade, 2018 pra cá, no caso, você põe aí, cara, são 24 anos, mano. Então, hoje eu conquistei a vida que eu tenho, mas foi com muito suor, muita dedicação, muito erro, muita grana perdida. Né? Se eu não tivesse perdido toda a grana que eu perdi, com certeza eu estaria multimilionário. Mas foi experiência, porque não tinha mas conhecimento. Sem perder essa grana, você não ia adquirir o conhecimento. Exato. Também. Então, para algo me abalar hoje é muito difícil, ter uma mente muito forte, espiritual muito forte, né? Vida financeira, graças a Deus, muito tranquila, muito estabilizada. E hoje, com um propósito muito forte também, que é fazer o Toreda ser reconhecido nos 4 cantos do mundo. Não é o dinheiro. Tem gente que fala assim, cara, você já ganha tanto dinheiro aí com esse mercado aí, por que você vende? Eu quero ser reconhecido nos 4 cantos do mundo como um dos maiores empreendedores do mundo que mudou a vida de muita gente. É isso, entendeu? É isso. Iba. Que isso, cara. Que história. Muito e hoje nós temos um outro... Na verdade, ele estava aqui no Toreda Cast passado, mas nós esquecemos de falar dele. É verdade. Do Bob. Nosso querido Bob. A gente não falou, cara, do Bob semana passada? Esqueceu, mas tá até triste, ó. Tá até caindo aqui, ó. Esse é o Bob, gente. O Bob, depois a gente conta a história dele em um episódio também. Fechou. Ele foi abandonado e a G3 acolheu ele. Legal, hein? Muito bom. Pessoal, se você gostou aí dessa minha longa história, tem um botãozinho aqui para você se inscrever. Toda semana nós temos o Toreda Cast às 18 horas aqui no canal. Pode ser que o horário mude, mas pelo menos um episódio vai ter por semana. Isso, terça-feira, 18 horas. Exatamente. Compartilha com o seu amigo aí que tá pensando em desistir. Mano, não desiste, velho. É a persistência que vai fazer você chegar lá. Um abraço. Falou.